O senhor Marco disse aqui que ele foi estabelecido por um pastor chamado Reinaldo. Por exemplo, existe na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, aonde um sacerdote, de Efésios 4:11, estabeleceu outro sacerdote? Quando ele diz que foi estabelecido pelo senhor Reinaldo, pastor Reinaldo, a pergunta é: quem estabeleceu este Reinaldo? Porque o ministro não estabelece ministro, um sacerdote não estabelece sacerdote. Estabelecer um ministro do evangelho é direito de um profeta mensageiro. Um homem que se levanta para se estabelecer a si mesmo, ou estabelecer outro ministro quando ele não é um profeta mensageiro, isso é falso, isso não tem fundamento, isso não tem base na Bíblia. Agora, quando o senhor Marco diz que Jesus disse: não foi vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi, o senhor Marcos não pode tomar isso para ele, porque Jesus está falando com os seus 12. Ele fala com os 12, diz: não foi vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi. Ele diz: eu vos escolhi os 12, e um de vós é o diabo. O senhor Marcos não conhece Jesus. Jesus de Nazaré não conhece o senhor Marcos. Ele não estava lá, ele não é um escolhido de Jesus de Nazaré. Nem mesmo Paulo conheceu Jesus de Nazaré e foi chamado por Jesus de Nazaré. Ele não era apóstolo de Jesus de Nazaré. Agora, quando o senhor Marcos vem falar que apóstolos e profetas não existe mais, eu pergunto: onde é que isso está escrito? Isso não está escrito em lugar nenhum. Onde é que está escrito que os profetas não existem mais? Onde diz isso? Não está escrito. É a teologia que diz isso. Agora, quando o senhor Marco vem para citar Lucas 16:16, para dizer que João foi o último profeta, eu poderia perguntar: Jesus de Nazaré não foi um profeta? Jesus não foi um profeta? Se João foi o último profeta, Jesus, ele não era um profeta? E quando ele diz que Efésios 4:11, o apóstolo está primeiro do que o profeta, Cacô Felipe não é um profeta de Efésios 4:11. Nós estamos falando de um profeta mensageiro. Como se eu estivesse falando de um presidente da República e o senhor estivesse falando de um secretário. Profeta Cacô Felipe não é profeta de Efésios 4:11. Cacô Felipe não é um profeta de acordo com 1 Coríntios 12:28. Cacô Felipe é um profeta de acordo com Mateus, capítulo 23, versículo 34 e 35. É o profeta mensageiro. Muito boa noite a todos os nossos irmãos e amigos. Estamos aqui nesta noite para mais um debate entre o apóstolo Deltamar Costa, discípulo do profeta Caco Felipe, e o senhor Marcos Araújo, né, que está aqui, teólogo, professor de escola bíblica, do tema desta noite, que é: Caco Felipe é um verdadeiro profeta de Deus hoje na Terra? Passar então para que o senhor Marcos Araújo possa fazer a sua apresentação. Boa noite a todos. É uma alegria, um prazer de estar aqui para nós falarmos das coisas de Deus, das coisas do reino dos céus, né? Então, eu sou o irmão Marcos e estamos aqui para defender aquilo que nós cremos segundo as Santas Escrituras, a palavra de Deus. É só isso mesmo. Ok, muito obrigado por participar conosco, senhor Marcos, nesta noite. E queremos também que o apóstolo Deltamar Costa possa se apresentar também. Muito boa noite, irmão Paulo. Muito boa noite, senhor Marcos Araújo. Muito boa noite a todos os irmãos e irmãs que estão no Brasil, que estão na América Latina, irmãos que estão assistindo a live, irão assistir a live também da África e de outros continentes também. Que Deus possa abençoar todos os irmãos e também ajudar todos aqueles que ainda não acreditam no profeta Cacô Felipe, que eles possam assistir esse debate e analisar os dois lados e depois fazer o seu próprio julgamento, se Cacô Felipe é um verdadeiro ou um falso profeta. Não deixe ninguém julgar por você. Você mesmo tem que examinar e tirar as suas próprias conclusões. Eu sou Deltamar Costa, sou discípulo e apóstolo do profeta Cacô Felipe no Brasil, e eu gostaria de agradecer ao senhor Marcos por ter nos convidado para um debate. Ok? Quero começar então com o apóstolo Deltamar Costa, já iniciando a sua palavra para o Marcos, o convidado. Ok, irmão Paulo, muito obrigado. Então o tema desta noite será: Cacô Felipe é um verdadeiro ou é um falso profeta? E você irá tirar
às suas próprias conclusões. Bem, o senhor Marcos Araújo nos disse que ele é um professor de escola dominical, ou seja, alguém que ensina a palavra de Deus, alguém que prega sobre Deus. E, diante desta questão, eu gostaria de fazer a primeira pergunta ao senhor Marcos Araújo. Senhor Marcos Araújo, eu peço que o senhor nos responda como que, de acordo à Bíblia, nos responda de acordo à Bíblia, como que um homem se torna um ministro do Evangelho? Como que um homem se torna um sacerdote? E junto com esta pergunta, se o senhor quiser também, o senhor nos responda como que o senhor se tornou um sacerdote, um ministro do Evangelho. São duas perguntas em uma. Como que a Bíblia mostra, de acordo à Bíblia, como que um homem se torna um sacerdote e como que o senhor se tornou um ministro do Evangelho? Esta é a pergunta. Amém. Bom, primeiramente, a pessoa, para ser um pregador, um ministro do Evangelho, ele tem que crer no Senhor Jesus. Ele tem que ser testemunha de Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque, segundo Mateus, capítulo 28, o versículo 18 e o 19, e Marcos 16, a partir do versículo 15, o Senhor Jesus ele dá uma comissão para os discípulos. Jesus falando aos discípulos, olha, ide por todo o mundo e anunciando o evangelho. Então, quem crê no evangelho, independente se é pastor, se é diácono, se é presbítero, se é profeta, se é apóstolo, todos os crentes, eles são um ministro da casa de Deus, independente do que seja. Creu no Senhor Jesus, ele é um ministro, ele é um sacerdote da casa de Deus. Por que eu falo isso? Carta de Pedro, capítulo 2, o apóstolo Pedro, ele independente de cargo eclesiásticos, todos os crentes, todos. Aí você vai falar assim, mas todos são salvos? Não, independente. Todos os crentes creem no Senhor Jesus, ele tem a comissão de ser um anunciador do evangelho. Independente da sua posição eclesiástica como, enfim, como cargos, vamos dizer assim. 1 de Pedro diz assim, 1 Pedro capítulo 2 diz assim, chegando-vos para ele, como pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, para as com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual, para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois nas Escrituras diz, vede, põe o Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, que nela crer não será envergonhado. Então, o que Pedro está dizendo aqui? Que vós também, como pedras vivas, vós sois casa espiritual, somos sacerdote e santo. Lá em Apocalipse, vai dizer que todos aqueles que crêem no Senhor Jesus, eles são colunas do templo da casa de Deus. Quando eu falo casa de Deus, eu não falo aquele templo de 4 paredes, não. Todos aqueles que receberem Jesus como Salvador, ele é casa de Deus. E ele é um ministro da casa de Deus. Claro que o Espírito Santo distribui os seus dons para os seus servos e suas servas. Esta é a minha resposta. Respondeu então assim o senhor Marcos, e agora a réplica então está com Deltamar Costa. Certo. A pergunta para o senhor Marcos é, de acordo à Bíblia, como que um homem se torna um ministro? Como que um homem se torna um sacerdote? E a segunda pergunta para ele foi, como que ele se tornou um sacerdote, um ministro do Evangelho? Agora, nós como cristãos, nós temos como base a Bíblia. E se não há base na Bíblia, então nós temos que ficar longe de tal coisa. Ou seja, para falarmos alguma coisa, tem que ter pelo menos uma base na Bíblia. A não ser que tal pessoa seja um profeta mensageiro, porque aí ele vem com uma nova revelação, com a palavra de Deus para o seu tempo. E nós vemos que, de acordo com o Antigo Testamento, de acordo com Levíticos 8 e Levíticos 9,
nós vemos que foi Moisés, o profeta mensageiro, quem estabeleceu o sacerdócio. Deus estabeleceu Moisés, e Moisés foi quem estabeleceu Arão ao sacerdócio. O pai do sacerdócio, o maior sacerdote que a terra já teve, chamava-se Arão. Nunca houve um sacerdote maior do que Arão. E depois, este mesmo Moisés, o profeta mensageiro que Deus havia estabelecido, ele estabeleceu os 5 filhos de Arão. E depois, esse mesmo profeta mensageiro, ele estabeleceu os 70 anciões. Veja que não foi o pai do sacerdócio Arão quem estabeleceu os seus filhos, ou estabelecer os anciões, e os anciões não poderiam estabelecer uns aos outros. Mas esta autoridade estava reservada somente para o profeta mensageiro, que era Moisés. De acordo com o Novo Testamento, nós vemos que foi João Batista quem estabeleceu os apóstolos do seu tempo. Se um homem chegasse para dizer que ele era um ministro do Evangelho, que era um pregador do Evangelho, mas se ele não tinha sido estabelecido por João Batista, nesse caso ele seria um falso ministro, ele seria um falso sacerdote, porque os verdadeiros ministros do Evangelho do ano 30 tinham que ser estabelecidos por um homem chamado João Batista. Depois de João Batista, vemos um outro homem chamado Jesus de Nazaré, e foi Jesus de Nazaré, ele mesmo, o profeta, quem estabeleceu os seus 12 apóstolos. E ele diz, eu vos escolhi os 12. E depois, penso que em Mateus 10, Jesus estabeleceu mais 70 discípulos, os consagrou e os enviou de 2 em 2 para pregar. E veja que um discípulo não poderia estabelecer outro discípulo, e um apóstolo não poderia estabelecer outro apóstolo enquanto Jesus de Nazaré estava na terra. Se um homem aparecesse para dizer que ele era apóstolo de Jesus, ou ele era um discípulo de Jesus, sendo que Jesus não o estabeleceu, nesse caso seria um mentiroso. Ele seria um falso ministro, um falso apóstolo e um falso pregador. No tempo de Paulo, nós vemos que foi Paulo, o profeta mensageiro, quem estabeleceu os ministros do seu tempo, como Timóteo, Silvano, Agabo, Silas e Barnabé. E todos eles, até mesmo Apolo, que um dia tinha sido discípulo de João Batista, vieram para pregar a mensagem que Jesus Cristo havia dado a Paulo. Foi Martinho Lutero quem estabeleceu Filipe Melanchthon, foi William Branham quem estabeleceu Orlo Neville, e todos os ministros do seu tempo, eles eram reconhecidos pelo profeta William Branham, e eles pregavam a revelação que Jesus Cristo havia dado ao profeta William Branham. Então nós vemos que para um homem ser um sacerdote, um ministro do evangelho, ele precisa primeiramente ser estabelecido pelo profeta mensageiro do seu tempo. Então aí cabe a segunda pergunta que eu fiz ao senhor Marcos. Quem o estabeleceu? Quem o estabeleceu para ser um pregador do evangelho? Pela comissão de quem? Quando? Quem foi o homem que o estabeleceu para que ele seja um ministro? Bem, você vê que todos aqueles que não foram estabelecidos por Jesus, eles não eram apóstolos de Jesus e não tinham sido estabelecidos por Jesus. E eles até poderiam dizer um dia que eles faziam milagres na terra por Jesus, como hoje vê nessas igrejas. Mas Jesus iria dizer que ele não vos conhece, eu não vos conheço, porque Jesus não pode reconhecer o trabalho ou aquele que ele não enviou. Então, assim como acontece no natural, é o presidente da República quem estabelece os seus ministros. E os ministros não estabelecem outros ministros. É o presidente da República quem estabelece o seu embaixador, mas o embaixador não pode estabelecer outro embaixador. Assim, no espiritual, para um homem ser um ministro hoje, um verdadeiro pregador do evangelho, ele tem que ser estabelecido pelo profeta que Deus estabeleceu, que hoje é o profeta Cacô Felipe. Ok, está respondido, e agora teremos a tréplica com o senhor Marcos. Tá. Então, eu esqueci de responder a segunda pergunta. Então, eu fui, na verdade, eu não escolho nada. Eu não escolho nada. Claro que eu fui enviado por alguém. É o finado pastor Reinaldo, hoje ele é falecido. Segundo a palavra de Deus, João 15:16 diz assim, ó, não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi e designei, para que vedeis fruto, que o vosso fruto permaneça ao fim de tudo que pedis ao Pai, ele vos conceda. Então, a questão do chamado não depende de nós, não é nós que chamamos, não é nós que auto nos escolhemos, é o Senhor que nos escolhe. Mas em cima disso, irmão Deltamar, deixa eu perguntar uma coisa. O Cacô Felipe é o único profeta que nós temos hoje, é o único homem chamado por Deus nos tempos atuais? Essa é a minha pergunta para você.
Então É agora, único, é único. Não, não tem outro profeta, não tem outro homem chamado para designar outras pessoas a não ser ele. bom, agora a questão da primeira pergunta, das respostas feita pelo apóstolo Deltamar foi respondida. Agora, então já começa-se a pergunta do Marcos, que está fazendo a pergunta para o Deltamar, e assim sucessivamente vamos continuando. Então, Deltamar, responda já a pergunta do Marcos. Ok, vou responder a pergunta do senhor Marcos se Caco Felipe é o único profeta hoje quem estabelece os ministros. Sim, vou já responder essa pergunta. Mas antes gostaria de usar parte do meu tempo para pontilhar algumas coisas que o senhor Marcos disse. Por exemplo, quando ele citou Mateus 28, 19 e 20, para dizer sobre o ide de Jesus. Primeiro que o senhor Marcos não pode se encaixar aí, porque o senhor Marcos não estava lá quando Jesus deu essa ordem. Ele deu essa ordem, ide por todas as nações, pregai este evangelho. Ele deu essa ordem apenas aos seus 11 apóstolos que estavam lá. Então, nenhum homem hoje que está sobre a terra, nem mesmo os grandes e os pequenos, podem tomar Mateus 28, 19 e 20 para dizer que ele faz o id de Jesus, enquanto que ele não estava lá para receber esta ordem. No entanto, quando o senhor Marcos também disse que todos aqueles que creem em Jesus Cristo são ministros, podem ser pregadores, isso não é verdade. Porque eu pergunto, de acordo à história, em 1520, o Papa Leão X, ele era um verdadeiro ministro do Evangelho? Ele acreditava em Jesus Cristo. Os cardeais, os papas, ou melhor, os padres e os bispos e os arcebispos católicos, em 1520, eles eram verdadeiros pregadores do Evangelho? Eles eram verdadeiros ministros de Deus na terra, uma vez que eles acreditavam em Jesus Cristo? Então isso não é verdade. Não é porque alguém acredita em Jesus Cristo que é um verdadeiro ministro. Assim como não é porque um homem é inteligente, um homem tem diplomas, um homem se sente capaz, um homem é famoso, que ele se torna um ministro um ministro da educação, um ministro da defesa, um ministro da saúde, mas só quando o presidente o estabelecer é que ele se torna um ministro. O segundo ponto que o seu Marcos estava citando, 1 Pedro capítulo 2, para dar base que todos nós somos sacerdotes. Primeiro, se tivesse lido a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1, o seu Marcos entenderia que Pedro direciona essa carta aos seus irmãos judeus. Ele diz, Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, para os visitantes de Pontos, Galateia, Capado, Bitínia, Ásia, morando entre as nações. Então, antes de ler 1 Pedro capítulo 2, o senhor Marcos deve ler 1 Pedro capítulo 1. E Pedro vai direcionar sua carta somente aos seus irmãos judeus, e ele estava a falar com os sacerdotes que acreditavam na mensagem dos apóstolos e não ao povo de forma geral. Agora eu vou para a pergunta do senhor Marcos. Caco Felipe, ele é um verdadeiro, melhor, Caco Felipe é o único que pode estabelecer? Sim. Em uma geração, Deus tem apenas um profeta mensageiro. Ele usa um profeta mensageiro de cada vez na terra, e a autoridade, o poder para nomear os seus ministros, os apóstolos, os evangelistas, os profetas de igreja e os doutores, de acordo com Efésios 4:11, esse é o direito do profeta mensageiro. E todo homem hoje que se levanta para dizer que é um pastor, que é um apóstolo, que é um evangelista, que é um profeta de igreja ou que é um doutor, e ele não foi estabelecido pelo profeta mensageiro, Caco Felipe, ele é um falso ministro, ele é um falso pregador, é um falso apóstolo, e, no entanto, ele serve ao diabo sem saber. No entanto, ele faz a obra para o diabo sem saber. Então, a pergunta do senhor Marcos é essa. Sim, hoje, no século XXI, no tempo que nós vivemos, somente o profeta Caco Felipe pode estabelecer um ministro do evangelho, mesmo que seja um apóstolo, evangelista, profeta de igreja e um doutor. Respondido, a tréplica agora está com o Marcos. Tá. Meu irmão, Deltamar, você falou ali da carta de Pedro, você foi muito equivocado. Aquela carta ali ela foi direcionada tanto para judeu, tanto para gentios, né? Isso não é verdade o que você está falando. Agora, voltando lá na comissão, quando o Senhor Jesus deu a comissão para os apóstolos, Jesus ele estava dando uma comissão para os apóstolos. E, sucessivamente, os apóstolos daria a comissão para a igreja. Por isso que ele disse, olha, ide por todo mundo e fazeis discípulo, né? Quando ele disse fazer discípulos, como eu quero ressaltar aqui, né? Todos os crentes estão na comissão de anunciar o evangelho. Ministro é aquele que ensina. Aquele que ensina.
mas todos os crentes em Jesus Cristo, ele tem a comissão de anunciar o evangelho. Que evangelho é esse? Segundo Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, que é o poder de Deus. Então, o evangelho não está só na mão de um pastor, de um presbítero, de um diácono, não está. O evangelho está em todos os crentes. Aonde que ele for, ali ele pode anunciar o evangelho. Bom, se você disser que o Cacau Felipe é o único, vamos se dizer, o último biscoitinho do pacote, irmão, você está muito equivocado. Bom, primeiramente que hoje os dois ministérios, que está lá em Efésios capítulo 4, que é o apóstolo e profetas, esses dois ministérios não existem mais. Né? Vamos falar do profeta. Vamos falar aqui do profeta. Qual que era o sentido do profeta no Antigo Testamento? O sentido do profeta no Antigo Testamento, na Velha Aliança, segundo Lucas 16:16, Jesus disse, o evangelista Lucas, que é o doutor Lucas, escreveu, né, que a lei e os profetas foram até João Batista. Então, o profeta hoje não existe mais. Se você colocar que existe profeta, cessou o ministério profético em João Batista. Por quê? Porque o trabalho do profeta no Velho Testamento, ele era de duas formas. Era anunciar o juízo de Deus, anunciar a encarnação de Cristo, até então que quando João Batista estava ali, quando ele veio da Judéia, quando João Batista olha para Cristo, ele diz, olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bom, quando Jesus assumiu o seu ministério, João Batista, você não vai ver mais João Batista, Cristo assumiu, João Batista some de história. Então, quando o Senhor Jesus veio, o ministério profético, que profetas, não existe mais. Por quê? Como eu falei, o ministério de profetas cessou-se em João. Aí você vai dizer, irmão, lá em Atos dos Apóstolos, tem o profeta, alguns profetas profetizaram, a igreja ali estava em transição. Então, hoje, o ministério apostólico, os apóstolos foram somente os 12, um se perdeu no meio do caminho, e o apóstolo Paulo, que veio como apóstolo dos gentios, e os profetas cessou-se em João. Por quê? Aqui, Efésios capítulo 4, que o interessante, que segundo os senhores, já deu o meu tempo? Só vou ler esse texto. Segundo os senhores, você coloca esse homem como um cara extraordinário. E o ministério profeta, ele está abaixo do apóstolo, porque aqui Efésios capítulo 4 diz assim, versículo 11, ele mesmo deu uns para apóstolos, tá vendo? Que Paulo ele não coloca o profeta acima dos apóstolos, e profetas, outros evangelistas, outros pastores e outros doutores. Quer dizer, doutores são mestres. Essa é a minha resposta. Ok, então agora o apóstolo Deltamar terá o final dessa pergunta e logo então fará uma pergunta novamente ao Marco. Ok, eu vou fazer minha pergunta no final, irmão Paulo, mas eu gostaria de argumentar a respeito do comentário do senhor Marcos. O senhor Marcos disse aqui que ele foi estabelecido por um pastor chamado Reinaldo. Então eu vou fazer uma pergunta, ele não é obrigado a responder, porque no final eu vou fazer uma outra pergunta mais importante, mas se ele quiser responder depois no comentário, pode. Por exemplo, existe na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, onde um sacerdote, de Efésios 4:11, estabeleceu outro sacerdote? Quando ele diz que foi estabelecido pelo senhor Reinaldo, pastor Reinaldo, a pergunta é, quem estabeleceu esse Reinaldo? Porque o ministro não estabelece ministro, um sacerdote não estabelece sacerdote. Estabelecer um ministro do evangelho é direito de um profeta mensageiro. Todo homem que se levanta para se estabelecer a si mesmo, ou estabelecer outro ministro quando ele não é um profeta mensageiro, isso é falso, isso não tem fundamento, isso não tem base na Bíblia. Agora, quando o senhor Marco diz que
Jesus disse, não foi vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi. O senhor Marcos não pode tomar isto para ele, porque Jesus está falando com os seus 12. Ele fala com os 12, diz, não foi vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi. E ele diz, eu vos escolhi os 12, e um de vós é o diabo. O senhor Marcos não conhece Jesus. Jesus de Nazaré não conhece o senhor Marcos. Ele não estava lá, ele não é um escolhido de Jesus de Nazaré. Nem mesmo Paulo conheceu Jesus de Nazaré e foi chamado por Jesus de Nazaré. Ele não era apóstolo de Jesus de Nazaré. Foi Jesus Cristo em sua forma de Deus, na sua forma de Pai, quem apareceu a Paulo a caminho de Damasco, aproximadamente 20 anos após a comissão que Jesus deu para os seus discípulos em Mateus 28, 19. Agora, quando o seu Marco disse que eu não estou correto quando citei 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, vamos ver o que está escrito em 1 Pedro capítulo 1, versículo 1. E lá diz, Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, para os visitantes de Pontos, Galateia, Capados, Bitínia, Ásia, morando entre as nações. A carta de Pedro, seu Marcos, foi direcionada somente aos seus irmãos judeus que estavam dispersos morando entre as nações. É o que diz, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Assim como a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 1, Tiago também direciona a sua carta somente aos judeus. Ele diz, Tiago, servo de Jesus Cristo, para as 12 tribos de Israel que estão na dispersão. Agora, quando o senhor Marcos vem falar que apóstolos e profetas não existe mais, eu pergunto, onde é que isso está escrito? Isso não está escrito em lugar nenhum. Onde é que está escrito que os profetas não existem mais? Onde diz isso? Não está escrito. É a teologia que diz isso. Agora, quando o senhor Marcos vem para citar Lucas 16, 16, para dizer que João foi o último profeta, eu poderia perguntar, e ele tem o direito de responder depois, Jesus de Nazaré não foi um profeta? Jesus não foi um profeta? Se João foi o último profeta, Jesus, ele não era um profeta? E quando ele diz que Efésios 4:11, o apóstolo está primeiro do que o profeta, senhor Marcos, deixa eu esclarecer uma coisa. Cacô Felipe não é um profeta de Efésios 4:11. Nós estamos falando de um profeta mensageiro. É como se eu estivesse falando de um presidente da República e o senhor estivesse falando de um secretário. Profeta Cacô Felipe não é profeta de Efésios 4:11. Cacô Felipe não é um profeta de acordo com 1 Coríntios 12, 28. Cacô Felipe é um profeta de acordo com Mateus, capítulo 23, versículo 34, 35. É o profeta mensageiro. Paulo era o profeta mensageiro lá. E era Paulo quem estabelecia os Efésios 4:11. Nenhum homem poderia ser um Efésios 4:11 se Deus não estabelecesse eles por meio de Paulo. Paulo é o profeta. Então, a pergunta que eu faço para o senhor Marcos, eu ia fazer uma outra pergunta, mas vou fazer essa. Senhor Marcos, se o senhor disse que o último profeta foi João Batista, eu lhe pergunto, Jesus de Nazaré, ele não era um profeta? Pode responder, Não, Marcos. Jesus não foi profeta. Jesus foi o Cordeiro de Deus. Jesus não foi como profeta. O ministério profético se encerrou em João Batista. Pronto, tá lá, é muito claro. Lucas 16, 16. Pode ler na sua Bíblia aí, ó. A lei e os profetas foram até João Batista. Bom, vamos lá. Eu quero falar aqui. O que é fundamento? Depois você responde. O que é fundamento? Fundamento é um alicerce, é uma base. Né? E essa base ela foi estabelecida por quem? Pelos profetas do Velho Testamento e por Cristo, que escolheu os 11 apóstolos. Um se perdeu no meio do caminho, como eu disse, como Judas. Depois veio o apóstolo Paulo como anunciador do evangelho para os gentios. Né? Então, o que é fundamento? Então, vamos lá. A respeito dos profetas. O que os profetas vieram fazer? O intuito principal do profeta era anunciando a encarnação de Cristo. Bom, aí eu faço outra pergunta. Se Cacô Felipe, ele se coloca, que na verdade ele se auto-intitula como profeta. Ele se autodenomina como profeta. Porque se ele for profeta mesmo, como é que ele vai profetizar aquilo que já se cumpriu? Porque o profeta ele tinha a responsabilidade de anunciar o juízo de Deus, que era, muitas das vezes, Deus usava ali o profeta
para trazer um juízo, para trazer uma exortação para o povo de Israel e anunciar a encarnação de Cristo. Você quer um maior profeta que foi o profeta Isaías? O profeta Isaías profetizou sobre... Bom, Cristo já veio. Cristo já cumpriu os seus propósitos. Morreu no Calvário. E agora ele designou os apóstolos, ide por todo mundo, fazei discípulos. Fazeis discípulos. E hoje eu estou aqui anunciando Jesus. Meu intuito é só anunciar Cristo, que o único meio de salvação é por meio de Cristo. E outra coisa, eu não preciso de Cacu Felipe, eu não preciso de pastor, não preciso de profeta, não preciso de mais ninguém para mim ter acesso à presença de Deus. Porque depois que o véu do templo rasgou, conforme está nos evangelhos, principalmente acho que é no capítulo 28 de Mateus, depois que o véu do templo se rasgou, eu me tornei agora, aonde que eu estou, eu entro na presença de Deus, eu não preciso mais de ninguém. Claro que eu preciso de estar congregando com meus irmãos, preciso estar reunido no nome do Senhor. Então, vamos lá. O que é fundamento? Fundamento é a base, a estrutura. E isso já foi estabelecido sobre os apóstolos, sobre os profetas e os apóstolos. Efésios capítulo 2, versículo 18 diz assim. Efésios capítulo 2, versículo 18 e 22. Diz assim: passais perfeitamente compreender que todos os santos, o qual a largura e comprimento e altura, e conhecendo o amor em Cristo, exendo o entendimento, que seja cheio de toda a plenitude. Ora, aquele que é poderoso para todo mundo abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o que opera. Eu errei o versículo aqui, irmãos, eu marquei errado. Bom, enfim, acho que meu tempo já está estourando. O fundamento da igreja é em cima dos profetas e dos apóstolos. Amém? Agora eu quero que você me responda o que é fundamentos. Esta é a minha réplica. Desculpa, irmão, eu estava lendo o versículo 3. Diz assim. Versículo Efésios 2, 18. Pois ambos têm acesso ao Pai em um espírito. Assim sois estrangeiro e forasteiro, cidadãos santos e membro da família, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo por Cristo Jesus o principal pedra angular. Então, a igreja está estabelecida sobre a pedra principal, que é Cristo, que os judeus rejeitaram lá no Velho Testamento, né? E agora Cristo estabeleceu em cima dessa pedra, 5 minutos. Que é os profetas e os apóstolos. Pode responder, meu irmão. Ok. Apóstolo Eltamar. Ok, vou responder logo a pergunta do senhor Marcos, que ele me pergunta o que é fundamento. Ele respondeu, é uma base. Agora eu gostaria de lembrar o senhor Marcos que fundamento, base, não é toda a casa, não é toda a construção. É só uma base, é só uma fundação. Depois da base tem que vir as colunas, depois tem que vir as paredes, depois tem que vir as vigas, depois tem que vir o telhado, depois tem que vir a eletricidade, depois tem que vir a pintura. Sim, é só a base. Então, fundamento é só a base. Mas quanto ao que o senhor Marcos falou sobre Lucas 16, me permita voltar nisso. Agora eu gostaria de perguntar ao senhor Marcos assim, ele vai responder apenas sim ou não. Eu vou perguntar, senhor Marcos, João Batista foi um profeta da lei ou um profeta da graça? Me responda só se foi da lei ou da graça, para mim continuar o meu raciocínio. Ele foi da lei anunciando a graça que era Cristo. Deixa eu responder, ele era um precursor, anunciando a vinda de Cristo. Só isso, depois você conclui. Vou tomar sua resposta como o senhor está dizendo que João Batista foi um profeta da lei. Isso está correto. E Jesus é bem claro em dizer a lei e os profetas da lei. A lei e os profetas duraram até João, porque Jesus era um profeta. E o seu Marco discordou, ele disse que não é um profeta, mas ele está levando eu para o fundamento. E eu estou de acordo, tem que ter o fundamento da Bíblia. Para mim dizer que Jesus era um profeta, eu tenho que ter fundamento na Bíblia. E vou mostrar para o seu Marcos e todos que estão assistindo que Jesus era um profeta.
Por exemplo, o fundamento na Bíblia, por exemplo, Mateus capítulo 13, versículo 57, seu Marcos, Jesus disse que quando ele foi para as partes de Nazaré, as pessoas vieram para expulsá-lo. Aí Jesus disse, um profeta não tem honra na sua própria terra. De quem Jesus estava falando? Jesus estava falando dele mesmo. Um profeta não tem honra na sua própria terra. Se você pegar Mateus capítulo 21, versículo 11, o povo dizia que este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Mateus capítulo 21, versículo 46, e buscando matar Jesus, o povo temeram, ou seja, eles temeram o povo, porque o povo tinha ele como um profeta. Sim, está em Mateus capítulo 21, versículo 46. E Marcos 7, versículo 16, é dito, e glorificaram a Deus, dizendo que um grande profeta se tinha levantado dentre eles e que Deus estava visitando o seu povo. Que profeta era esse? Era Jesus. Marcos capítulo 7, versículo 39, eles disseram, ele disse, o Simão fariseu, se este homem fosse um profeta, ele saberia que esta mulher que a toca é uma pecadora, porque todo mundo dizia que Jesus era um profeta, e o Simão não estava acreditando que Jesus era um profeta. Aí Jesus dá um sinal de profeta, revelando o que o Simão, o fariseu, estava pensando. Em Lucas capítulo 13, versículo 33, Jesus disse, não é possível que um profeta morra fora de Jerusalém. De qual profeta ele está falando? Aqui em Lucas capítulo 24, no versículo 19, Jesus disse, melhor, os discípulos de Jesus a caminho de Emaús disse para ele, nós estamos falando do Jesus o Nazareno, o qual foi um varão poderoso em obras e na palavra de Deus. Quem falava isso? Os 2 discípulos de Jesus a caminho de Emaús, conversando com o estranho que era Jesus, dizendo, nós estamos falando de Jesus o Nazareno, varão profeta, homem poderoso em obras e na palavra de Deus. Agora tem aqui também, João capítulo 4, versículo 19, e disse-lhe a mulher à beira do poço, a mulher disse, vejo que tu és um profeta. Quando Jesus dá um sinal para ela que ela não tinha um marido e o homem com que ela vivia não era seu marido. João capítulo 6, versículo 14. Quando viram o sinal que Jesus tinha feito, disseram, este verdadeiramente és o profeta que havia de vir ao mundo. João capítulo 7, versículo 40. E ouvindo isso diziam, verdadeiramente este é o profeta. João 7, versículo 52. Disseram, vejam que da Galileia, de onde Jesus era? Eles disseram, vejam que da Galileia nunca se levantou um profeta. João capítulo 9, versículo 17, disseram, o que diz tu sobre o homem que te curou? Penso que quando o homem foi curado de cegueira, perguntaram, o que diz tu sobre o homem que te curou? Ele diz, ele é um profeta. Atos capítulo 3, versículo 22, lá diz assim, porque Moisés disse aos nossos pais que o Senhor Deus levantará um profeta dentre o povo semelhante a ele. Atos capítulo 7, versículo 37, seu Marcos, é dita a mesma coisa. Este é aquele de quem falou Moisés ao povo de Israel, dizendo, o Senhor vosso Deus levantará dentre vós um profeta semelhante a mim. Então, a base, o fundamento diz que Jesus era um profeta. E se eu ainda tiver tempo, gostaria de completar dizendo, senhor Marcos, que Jesus chamava a si mesmo de Filho do Homem. Filho do Homem, nas Escrituras, significa um profeta. E quando Deus ia falar com Ezequiel, Deus o chamava de Filho do Homem. Filho do Homem, a expressão Filho do Homem, significa um profeta. E a palavra profeta, no original hebraico, significa Nabi. E o que é Nabi? É um porta-voz. Todo homem que Deus enviou para a terra era o seu porta-voz. Agora, a base diz que Jesus era um profeta. Se eu tiver tempo ainda, irmão Paulo, eu tenho tempo ainda no meu tempo? 1 minuto. Então, eu gostaria de dizer aqui também, senhor Marcos, para completar esse assunto sobre os profetas que o senhor citou aí, Lucas 16, 16 e Mateus capítulo 11, versículo 19, para dizer que João foi o último, Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 41, que aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Ele está falando dele mesmo, senhor Marcos, não é de João Batista. Em Mateus capítulo 23, versículo 34 e 35, e em Lucas capítulo 11, versículo 49, Jesus Cristo diz, eis que envio-vos profetas, e vocês os matarão, os perseguirão e os apedrejarão. É o que a Bíblia diz. Agora, João Batista foi o último profeta da lei, e Jesus Cristo foi o primeiro profeta desta nova aliança que hoje nós chamamos de graça. Que notre vie soit sainte, car Dieu lui-même est saint. Il nous a envoyé sa parole est sainte.
au travers de son prophète. Saint, vivons la sainteté. Vivons la sainteté. Que notre vie soit sainte, car Dieu lui-même est saint. Il nous a envoyé sa parole.